recursos do pré-sal estão cometendo uma falsidade. Não é 30% dos recursos da exploração, é 30% de 25%, ou 30% de 30%. Portanto, não é 30%, está entre 7,5% ou um pouco mais, 12,5%. Não se trata de 30%, se trata que a distribuição é 70% a 75% para a União. Fala galera, beleza pessoal? Estamos aqui gravando um vídeo complementar ao último que nós postamos sobre porcentagem. Neste vídeo vamos falar sobre porcentagem em cima de porcentagem, com base exatamente neste comentário feito pela ex-presidente Dilma Rousseff, que eu acredito que deve ter bugado a sua cabeça e a cabeça de muita gente, não é verdade? Então, vamos aprender tudo isso de uma vez por todas, para não ter mais erro. Como é que se faz esse tipo de cálculo de porcentagem sobre porcentagem? Acompanha comigo. Olha só. Vamos lá. Primeiramente, nós vamos entender como é que se faz o cálculo de uma porcentagem sobre outra porcentagem. Depois, nós vamos estudar aumentos sucessivos, né? Que é quando você pega uma mercadoria, ela tem um aumento e depois ela vai ter um outro aumento sobre esse primeiro aumento. Depois nós vamos estudar descontos sucessivos, que é quando uma mercadoria ela tem um desconto e depois ela tem um outro desconto sobre esse desconto anterior. E depois nós vamos estudar uma mercadoria, por exemplo, que teve um aumento e depois ela teve um desconto. Como é que você faz esse cálculo de forma mais direta, tá? Então, nós vamos aprender tudo isso de uma só vez. Acompanhem comigo. Quanto é 30% de 30%? Então, para fazer esse cálculo, você pega aqui, ó, 30% vezes 30%. Esse dia aqui, pessoal, na matemática, você interpreta ele como um sinal de multiplicação. Então, aqui vai ficar 30% vezes 30%, transformando na forma fracionária, conforme nós já falamos. Você elimina esse zero com esse zero você pode eliminar com aquele. Sobra lá em cima quem? 3 vezes 3 dá 9. E embaixo 100 vezes 1 dá 100. E 9 sobre 100 é a mesma coisa que 9%. Esta é a resposta da questão letra A. Você poderia também fazer essa mesma questão de uma outra maneira. Como seria essa outra maneira? Você poderia pegar lá, ó, os mesmos 30% vezes 30% e transformar isso aqui na forma decimal, ao invés de transformar na forma fracionária. Então, você transformaria na forma decimal, aqui ficaria 0,3 vezes 0,3. Fazendo essa multiplicação, se você multiplicar, você vai encontrar 0,09. E 0,09 é a mesma coisa que 9%. Daria a mesma coisa. Tá ok? Vamos lá, vamos avançar para a próxima questão. Ela fala o seguinte: o quintal de uma casa corresponde a 30% da área do terreno. Então, olha só, vamos supor que aqui eu tenha um terreno. Esse terreno, então, ele é 100%. Aí a questão fala que 30% desse terreno, vamos pegar mais ou menos aqui, ó. 30% desse terreno representa o quintal. Então, 30% aqui é o quintal. Então, aqui ficou para ser a casa, que no caso ali é equivalente a 70%. Ok? Continuando a questão, ela fala o seguinte: em uma piscina será construída ocupando 60% deste quintal. Ou seja, vai ser construída uma piscina onde 60% do que representa aqui o percentual do quintal
é a área que vai ser separada para ser construída esta piscina. Aí a questão fala, qual é essa porcentagem de área que a piscina ocupará em relação ao terreno? Então basta você fazer o quê? Calcular 60% da área do quintal, que representa 30%. Então vai ficar 60% é 60 sobre 100, 30% é 30 sobre 100. Cancela esse zero com esse zero com esse zero. 6 vezes 3 dá 18. 100 vezes 1 dá 100. 18 por 100 é a mesma coisa que 18%. Logo, aqui, nesse terreno aqui, ó, vai ser separado uma área de aproximadamente 18% para ser construído esta piscina. Tranquilo, pessoal? Beleza? Vamos avançar aqui. Vamos estudar agora aumentos sucessivos. Veja só. Aqui muitas pessoas cometem erros gravíssimos na hora de resolver uma questão. Por exemplo, esse exemplo 3, ela fala assim: 2 aumentos sucessivos de 10% numa mercadoria corresponde a um aumento único de quantos por cento? O que a pessoa faz? A pessoa pega e faz isso aqui, ó. Ela pega, se ela vai ter um aumento de 10%, depois ela vai ter um outro aumento de 10%, então ela vai ter um aumento de 20%, vem, marca a letra A e erra a questão de graça, tá? Não é assim que se faz. Olha só, o que você vai ter que fazer? Já que vai ter um primeiro aumento de 10%, lembra lá que eu expliquei nos vídeos anteriores, ó? Então aqui eu tenho 100%. Se ele vai ter um aumento de 10%, então aqui vai ter no primeiro aumento de 110%. Concorda comigo? Depois, esse novo valor que vai encontrar aqui, ó, ele vai ter novamente 100%. E ele vai ter novamente um outro aumento de 10%. Então aqui vai dar também 110%. 10% no primeiro momento e 10% no segundo momento. Então, se eu quero calcular 2 aumentos sucessivos, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 110% vezes 110%. Que aqui vai ficar 110 sobre 100 vezes 110 sobre 100. Cancela esse zero com esse zero com esse zero. Ali em cima sobrou 11 vezes 11. Dá 121 e 100 vezes 1 dá 100. 121 sobre 100 é a mesma coisa que 121%. 121%, pessoal, não é a mesma coisa que 100% mais 21%. Então, repare que o aumento, após 2 aumentos sucessivos de 10%, o aumento real é equivalente a um aumento de 21%. Logo, a resposta aqui é a letra B, tá? Tenha cuidado com esse tipo de questão. Vamos fazer aqui essa próxima. Ela fala o seguinte: em virtude da elevação da taxa de inflação semanal, um comerciante atentou-se para a importância de aumentar os preços da mercadoria em 20%. Então, ele vai aumentar os preços da mercadoria aqui, ó, num primeiro momento de 20%. Depois teve um reajuste no índice inflacionário e ele se viu obrigado a aumentar os preços de novo, só que agora ele vai aumentar os preços em 10%. Determine o preço da mercadoria que antes do primeiro aumento custava R$200. Então vamos lá. Olha só. Então ele teve que fazer um aumento de 20%. Se aumentou 20%, pessoal, quanto que é 100 mais 20? Então aqui vai ser 120%. Depois ele fez um aumento, teve um aumento de 10%. Então quanto que é 100 mais 10? 110%. Ok? Já faz a multiplicação dos dois logo. Então aqui vai ficar, ó, 120% é 120 por 100. 110% é 110 por 100. Cancela esse zero com esse zero com esse. Quanto que é 12 vezes 11? Se você multiplicar 12
vezes 11, você vai encontrar aqui, ó, 2, 3, 1, 132 sobre 100. E 132 sobre 100 é a mesma coisa que 132%. Isso significa o quê? Que 100% mais 32%. Então, o aumento sucessivo, primeiro de 20% e depois um aumento de 10%, aí a pessoa pega e soma. Ah, quanto que é 20 mais 10? 30% e vem e marca a letra A. Já comete um erro daí. Aí a pessoa encontra aqui que o aumento é de 32%. Aí a pessoa também já vem, já marca a letra B e já erra também. Que é realmente 32%, tá certo. Só que a questão não está perguntando o percentual. A questão está querendo saber qual é o valor que essa mercadoria vai ter agora após esses dois aumentos. Então, o que você vai fazer? Você vai ter que fazer um outro cálculo aqui. Então, vai ficar como? Você vai pegar os 132% vezes... Qual é o valor que a mercadoria custava antes? Tá aqui, ó. A mercadoria antes custava R$200. Então, vamos saber qual vai ser o novo preço dessa mercadoria após um primeiro aumento de 20% e depois de um aumento de 10%. Então, aqui vai ficar 132 por 100 vezes 200. Cancela esse zero com esse zero com esse. 132 vezes 2, você vai encontrar aqui 264, que no caso aqui é R$264. Esse é o novo preço da mercadoria após esses dois aumentos. Logo, resposta letra D. Pessoal, você também poderia fazer essa questão de uma outra maneira. Como que seria? Olha só. A mercadoria não custava R$200 e ela vai ter um primeiro aumento de 20%. Então, vamos calcular aqui, ó, 20% em cima desses R$200. Cancela esse zero com esse zero com esse zero. Sobra 2 vezes 20. Então, aqui vai ter um aumento de R$40. Então, a mercadoria antes custava 200, vai ter um aumento de 40. Então, o preço dessa mercadoria após o primeiro aumento vai ser de quanto? De R$240, ok? Só que aí, após isso, teve um segundo aumento. Então, esse segundo aumento, ele vai incidir agora sobre esses R$240. Então, vai ficar, agora, o preço da mercadoria é R$240 e ele vai ter agora um aumento de 10%. Calcula aqui, ó, cancela esse zero com esse zero com esse. Aí fica 24 vezes 1. Então, aqui agora vai ter um aumento de R$24. Então, a mercadoria antes custava 240. Teve agora um outro aumento de 24. Então, ela vai passar a ter agora o preço de R$264. Ok? Seria uma outra forma de você fazer a mesma questão. Beleza? Aumentos sucessivos. Agora vamos avançar. Vamos entender um pouco sobre descontos sucessivos. Veja só. Se o valor de uma certa compra foram feitos 2 abatimentos sucessivos, um de 10% e outro de 20%, calcule o desconto único que substituiria os 2 abatimentos. Aí a pessoa pega e faz. Se teve aqui um desconto de 10% e depois teve um desconto de 20%, então ao todo teve um desconto de 30%. Não é assim que se faz. O que você vai fazer? Então, o primeiro desconto foi de 10%. Então, quanto que é 100% menos 10%? Então, 90%. Vezes. O outro é um desconto de 20%. Então, pegando 100% menos 20%, vai ficar 80%. Ok? Aqui nós temos
um desconto de 10%. E aqui nós temos um desconto de 20%. Ou seja, você vai pagar 80% da mercadoria. Ok, pessoal? Continuando a questão, transformando na forma de fração. Aqui fica 90 por 100. Aqui fica 80 por 100. Cancela esse zero com esse zero com esse. 9 vezes 8 dá 72 sobre 100, que é a mesma coisa que 72%. Esse aqui, ó, é o percentual, que é o valor que você vai pagar pela mercadoria, tá? É o valor que você vai pagar por essa mercadoria. Só que a questão não quer saber o percentual que você vai pagar. A questão quer saber qual vai ser esse desconto único. Se você colocasse esses dois percentuais de 10% e 20% num desconto único, que percentual seria esse? Basta você fazer o quê, ó? O total antes não era 100%? Se o preço que a mercadoria vai pagar, por essa mercadoria, perdão, é de 72%, qual foi o valor do desconto? Quanto que é 100 menos 72? Você concorda comigo que vai dar 28? Em outras palavras, o valor do desconto único, juntando os 10% e os 20%, vai dar o valor de 28%. Resposta, letra D. Tranquilo, pessoal? A próxima questão fala o seguinte. Um veículo novo custa 30 mil reais e sofre depreciações de 20% em um ano e 15% em outro ano, né? Nos 2 primeiros anos. Qual o valor do veículo após as depreciações? Então, vamos resolver essa questão também de duas maneiras, tá? Resolvendo aqui da primeira maneira, vai ficar como? Ó, primeiro ela teve uma depreciação de 20%. Então, o que você vai fazer? 100% menos 20%, você vai encontrar 80%. Depois ela sofre uma outra depreciação de 15%. Então, 100% menos 15% vai ficar 85%. Transformando aqui na forma de fração, aqui vai ficar 80 sobre 100, 85%, 85 por 100. Cancela esse zero com esse zero. O que sobrou ali, ó? 8 vezes 85. Fazendo esse cálculo aqui, ó. 8 vezes 85. 5 vezes 8, 40, vai 4. 8 vezes 8, 64. Com 4 dá 68. Então, ali deu 680. E 100 vezes 10, ali multiplicando, vai ficar 1000. Posso cancelar esse zero com esse. Então, ficou 68 sobre 100, que é a mesma coisa que 68%. Ok, pessoal? Como a questão está querendo saber, ó, qual é o valor que você vai pagar pelo veículo após essas duas depreciações, então, fazendo esse cálculo aqui do lado, ó, vai ficar como? Vai ficar 30 mil, que é o valor do veículo, vezes 68%, que é a mesma coisa que 68 sobre 100, que é agora o valor que eu vou pagar por esse veículo. Então, cancela esse zero com esse zero, cancela esse zero com esse zero, sobrou ali 300 vezes 68. Se você pegar lá 68 vezes 300, desce os dois zeros, 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 6, 18. Com 2, dá 20. Então, o valor do veículo agora, após as duas depreciações, é de R$ 20.400. Ok? Essa é uma primeira maneira de se fazer. Você poderia fazer também de uma segunda maneira, que seria como? Olha só. Se o valor do veículo é 30 mil, ele não vai sofrer uma depreciação primeiro de 20%. Então, você vai lá e calcula 20%, que é a primeira depreciação que ele vai ter. Cancela esse zero com esse zero com esse. Então, ó, ficou 3 mil vezes 2,
ele vai ter uma depreciação no primeiro momento de R$ 6.000. Então, de 30 mil, se ele já perdeu 6 mil de valor, esse carro vai ficar, após essa primeira depreciação, ó, 30 mil menos os 6 mil, você vai pagar pelo veículo, por enquanto, 24 mil. Esse é o novo valor do veículo. Só que não acabou por aí. Ele teve uma segunda depreciação. Essa segunda depreciação agora foi de quantos por cento? De 15%. Então, vamos pegar agora o novo valor do veículo, que é 24 mil, e multiplicar por 15%, que é outra depreciação. Cancela esse zero com esse zero com esse. Sobrou aqui, ó, 240 vezes 15, que dá R$ 3.600. Esse foi o valor da segunda depreciação. Logo, pegando esse cálculo aqui de 24 mil menos os 3.600 dessa depreciação de agora, nós vamos ter como valor final deste veículo R$ 20.400. Beleza, pessoal? Tranquilo? Cuidado para não confundir. Quando a questão falar de aumentos sucessivos, você pega o percentual, né, de 100% e soma com esse percentual de aumento. Quando a questão falar de descontos sucessivos, ou depreciação, ou perda de valor, você vai pegar o percentual, que no caso aqui era de 100% também, e subtrair destes percentuais de desconto, que no caso aí nós encontramos o 90% e o 80%, tá? Tenha cuidado com esse tipo de questão. Avançando aqui, vamos ver agora um aumento e um desconto sucessivos numa mesma questão. Em dezembro, o lucro de uma empresa sofreu um aumento de 15%. E depois houve uma queda em janeiro de 20% no lucro. Em relação a novembro, lá atrás, o lucro dessa empresa teve o quê? Um lucro em relação a novembro ou uma queda em relação a novembro? O que nós vamos fazer? Olha só. Então, se teve primeiramente um aumento de 15%, então 100% mais 15%, 115%. E depois teve uma queda de 20%. Então, 100% menos 20%, aí caiu o lucro para 80%, tá? Não esqueça, falou em aumento, falou em acréscimo, 100% mais esse percentual. Falou em queda, falou em depreciação, falou em abatimento, falou em desconto, 100% menos o percentual lá, beleza? Então, aqui nós pegamos 100% mais 15% e aqui nós pegamos 100% menos 20%, ok? Fazendo esse cálculo vai ficar 115 sobre 100 vezes 80%, que é 80 sobre 100. Cancela esse zero com esse zero, ficou 115 vezes 8. Se você multiplicar, você vai encontrar 920 sobre 100 vezes 10 dá 1.000. Cancela esse zero com esse zero. 92 sobre 100 é a mesma coisa que 92%. Ou seja, comparando janeiro 92% com novembro lá, que era 100%, então de 100% para 92%, o que aconteceu? Houve uma queda desse para esse, houve uma queda de 8%. Logo, resposta é a letra B. Ok, pessoal? Se aqui desse 108%, então comparado lá com novembro, haveria o quê? Um lucro a mais de 8%. Como caiu para 92%, então houve uma queda de 8%. E a próxima questão diz o seguinte:
Um certo produto era vendido a R$ 500. E com a chegada das festas de final de ano, então sofreu um acréscimo de 20%. Ou seja, no final do ano houve um aumento dos preços. Aí depois que passou essas datas festivas, ficou alguns produtos no estoque e o dono dessa empresa resolveu colocar com um desconto de aproximadamente aí, 20%. Qual o valor do produto após essas festividades? Então vamos lá. Vamos fazer de duas maneiras, ok? A primeira maneira que nós vamos fazer é conforme nós fizemos os exemplos anteriores. Então, se houve um acréscimo de 20%, então 100 mais 20, então dá 120. E depois houve um decréscimo, houve um abatimento, houve um desconto de 20%. Então 100 menos 20, aqui vai dar 80%. Então, 120% é 120 sobre 100, 80% é 80 sobre 100. Cancela esse zero com esse zero com esse. 12 vezes 8 dá 96 sobre 100. Então, ficou de 96%. Esse é o percentual, né, do valor da mercadoria após as festividades. Aí não vem aqui e marca a letra B não, que você erra a questão de graça, tá? Porque a questão quer saber o quê? Qual é o valor do produto após as festividades, beleza? Então tenha cuidado com isso. Então, se é o valor do produto, não tem nada de percentual que você vai marcar. Então, a mercadoria antes custava quanto? Ela custava R$ 500. E o valor dessa mercadoria agora vai ser de quanto? De 96%. Ok? Fazendo esse cálculo, cancela esse zero com esse zero com esse. 5 vezes o 96. Se você multiplicar, você vai encontrar R$ 480. Aí a resposta é a letra D. Ok, pessoal? Uma segunda maneira de se fazer a questão é como? Então, você pega lá os R$ 500, aí teve primeiramente um aumento de 20%. Então, pega lá, vamos aumentar aqui 20%. Cancela esse zero com esse com esse. 2 vezes 50 vai dar R$ 100. Ou seja, houve um aumento primeiramente de R$ 100. Se antes uma mercadoria era R$ 500 e passou a ter um aumento de R$ 100, então o novo valor desse produto é de R$ 600. Concorda? Aí houve depois desse aumento um decréscimo, só que agora no valor de 20%. Então, se a mercadoria agora é R$ 600 e vai ter um abatimento no valor de 20%, então vai ficar, cancela esse zero com esse zero com esse, 60 vezes 2 dá R$ 120. Então a mercadoria antes custava R$ 600 e agora ela vai ter um abatimento de R$ 120. Então o valor do produto vai passar a ser de quanto agora? De R$ 480. Portanto, resposta letra D. Beleza, pessoal? Tranquilo? Espero que tenham entendido aí essa parte de porcentagens sobre porcentagens, de aumentos sucessivos, de descontos sucessivos e também aumentos e descontos numa mesma questão. O que você precisa tomar cuidado é, quando falar de aumento, falar de acréscimo, lembre-se, pega o 100%, mais esse percentual de aumento. E quando falar de descontos, de abatimento, né, de desvalorização, de depreciação do valor, pega lá então 100% menos este percentual, né, de desconto ou depreciação e assim vai. Tranquilo, pessoal? Existem outras pequenas formas de se fazer esses cálculos, mas eu acredito que essas maneiras como nós
apresentamos para vocês como foi feito estes cálculos, é a melhor forma de você compreender esta matéria e de como solucionar essas questões. Tranquilo? Um abraço, até o nosso próximo vídeo. Tamo junto!